Agora é o exercício 22. 22. O 22 ele está como y é igual a menos cosseno de seno de x. Às vezes tem esse x no parênteses, às vezes não tem. Não tem problema nenhum não, tá, gente? Sem problemas. A gente já fez uns parecidos, né, com esse, inclusive. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse aí. Ó, o nosso u é seno de x. Eu vou colocar assim, seno de x, sem parênteses. E o y, ele é menos cosseno de u. Derivada do u dx é igual a cosseno de x. Derivada de seno é cosseno. dy sobre du menos, vai ficar assim, vai menos, derivada do cosseno é menos seno, né? Menos seno de u, que a gente sabe muito bem que vai dar mais, né? Eu vou agora multiplicar um pelo outro, ó. Dy sobre dx é a multiplicação dos dois, só que menos com menos já deu mais. Mais com mais dá mais, então vai ficar cosseno de x vezes seno positivo, né? De u. Quem é o u? Último passo. Se vocês quiserem esse passo, vocês podem pular esse anterior, tá? E vir direto assim para esse último. Cosseno de x, seno de u, que é seno de x. Seno de x. Feito o exercício 22. Vamos para o 23. Y é igual a seno de menos seno de x. Seno de menos seno de x. Ótimo. Vai dar uns sinais malucos aí no meio, né? Vamos ver. O nosso u, ele é o que está lá dentro, é menos seno de x. O nosso y é o que está fora, que é seno de u. Derivada de u, du sobre dx. Vamos ver. Vai ficar derivada de menos seno dá menos cosseno, porque a derivada de seno é cosseno, né? E aí você preserva o sinal. Aí o dy sobre du, ele vai ser cosseno de u, certo? Agora o que a gente faz? Multiplica um pelo outro. Opa, então vai ficar menos cosseno vezes cosseno. Professor, pode escrever cosseno ao quadrado? Não pode, porque não é o cosseno da mesma coisa, né? Aqui é cosseno de x, lá é de u. Então você vai ficar com dy sobre dx é igual a menos cosseno de x vezes cosseno de u. Não podemos escrever cosseno ao quadrado, tá? E aí o que a gente vai ter que fazer? O nosso dy sobre dx, ele vai ser menos cosseno de x, cosseno de u, que é menos seno de x.